Vamos que vamos, pessoal. Estamos quase chegando nas hipóteses de tratamento. Com o encerramento da parte principiológica, nós já iremos falar das hipóteses de tratamento do artigo 7º, do artigo 11 e depois falaremos de responsabilidade civil e possivelmente encerraremos esse curso de LGPD, tá? É claro, nós estamos no começo das discussões, possivelmente outras tantas surgirão, mas o objetivo desse curso foi procurar demonstrar para os senhores de que modo, e aí é algo até mais provocativo do que tentar dar aqui a palavra final sobre cada ponto que eu falei, mas para que tudo isso possa despertar nos senhores até o interesse pelo estudo mais aprofundado, pela pesquisa, porque eu acredito que demandas envolvendo proteção de dados começarão a se multiplicar assim que as pessoas tiverem noção da quantidade de direitos e obrigações que a LGPD traz, sobretudo no campo trabalhista. Então, vimos que sobre esse princípio da necessidade e o tempo que o empregador pode guardar dados do empregado, ele varia muito. Varia, em princípio, de acordo com o prazo prescricional, que pode ser o mais variado possível. Em relação ao período pré-contratual, eu mencionei com vocês que nós temos jurisprudência tranquila no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho quanto à aplicação do prazo quinquenal. Está aí, por exemplo, uma decisão de 11 de abril de 2017, nesse sentido, da SDI. Veja, não há falar em prescrição bienal, pois não houve contrato de trabalho, tampouco rescisão contratual, o que atrai a incidência da prescrição quinquenal. Assim, inexistia relação de emprego e, em se tratando de fase pré-contratual, aplica-se a prescrição quinquenal. Então, amigos, para hipóteses pré-contratuais, o empregador pode guardar os dados do empregado pelo período de 5 anos após o término ali da fase pré-contratual. Mas um detalhe que eu já quero adiantar. Uma das hipóteses de tratamento de dados é a hipótese do consentimento do empregado, certo? Por quê? Porque nós temos outras situações, veremos, em que o empregador pode tratar os dados do empregado ainda que o empregado não consinta. Por isso, porque a autodeterminação informativa não é um direito absoluto, né? Agora, se o empregador coletar o dado, tratar o dado com base no consentimento do empregado, esse consentimento, nós veremos, ele pode ser revogado a qualquer tempo. E aí, amigos, se há a revogação do consentimento, o empregador deve imediatamente eliminar os dados que ele tratava com base no consentimento. É por isso que não se recomenda que o tratamento de dados ocorra com base no consentimento, porque ele pode ser revogado a qualquer tempo. E mais ainda, algo que eu não falei, o ônus da prova quanto à licitude, já falei em outros blocos, quanto à licitude do consentimento é do empregador, é do controlador. E veja, imagine a dificuldade de você provar que aquele consentimento foi dado sem vício de vontade, né, foi dado conforme uma vontade livre, uma vontade informada, uma vontade inequívoca. Então, se tem outras bases de tratamento, por que o empregador vai ter dor de cabeça e escolher o consentimento, não é? Então, aqui, por exemplo, o empregador pode guardar alguns dados do processo de seleção, ainda que o empregado não consinta, para se resguardar de uma futura ação judicial, né? Então, muitas vezes, isso é importante até constar na política de privacidade da empresa e ser informado ao empregado pelo princípio da transparência. É dizer ao empregado, olha, nós vamos tratar aqui alguns dados, ainda que você não consinta. Então, por mais que você peça que esses dados sejam eliminados depois, nós não vamos eliminar porque a base de tratamento é outra. Inclusive, há discussões na Europa e o controlador fala, não, eu não vou apagar porque a base não é o consentimento.
E aí veio a Autoridade Nacional Europeia, não me lembro de qual país, e disse: mas você avisou o empregado que iria tratar dados e qual era a base de tratamento e que se ele pedisse para pagar, você não iria pagar? Veja a dificuldade que terão os empregadores daqui em diante. O máximo de informação possível tem que ser passado, amigos. Né? Inclusive que está tratando o dado em outra base que não o consentimento e que se resguarda ao direito de não apagar esses dados quando o empregado pedir, tá bom? Então aqui a prescrição quinquenal, já falamos. E aí, olha aí, a homenagem ao meu querido amigo Leandro. Olha aí que gracinha, pessoal. Fiz questão de colocar aqui a foto dele, porque o vídeo é um vídeo brilhante, tá? Parabéns ao Leandro pela pesquisa profunda e por esse vídeo de excelência, tá? Ele trata aí do tempo de arquivamento desses dados e faz essa relação com a prescrição e dá uma belíssima aula sobre prescrição, trazendo o conceito de Ponce de Miranda, que nós vemos ali na foto, está ao fundo, né, o Tratado de Direito Privado. Então, basicamente tudo que eu disse aqui, eu resumi o pensamento, a pesquisa que ele trouxe, mas não deixem de assistir esse vídeo, tá? Grande abraço ao meu amigo Leandro Fernandes. Pessoa sensacional, né? Bom, vamos lá. Outro princípio, pessoal, é o princípio do livre acesso. O que é isso? Olha, a palavra é sugestiva, né? Garantir aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Facilitada, amigos. É preciso que o empregado não tenha dúvidas de como consultar como que está se dando o tratamento, o modo, a forma, o tempo, quem é o DPO, por quanto tempo ficará armazenado, qual a finalidade, tudo isso tem que estar ao alcance do empregado, do titular dos dados a todo momento. Como que a empresa vai fazer? Pode ser via website, né? Tem que criar mecanismos para isso. E gratuita, não pode cobrar taxas. O que se permite é a cobrança de taxas, por exemplo, para extração de fotocópia, né? Para algo que gere um dispêndio material para o controlador. Aí sim, eu quero uma fotocópia de todos os meus dados. Aí, senão o empregador vai falir dando documentos impressos aí para essas pessoas, né? Mas o acesso é gratuito. Então, o ideal é que seja tudo aí disponível via internet, via online, tá? Agora, a extração de cópias realmente pode ser cobrada, tá bom? É o acesso que é gratuito, é diferente. A qualidade dos dados, o princípio da qualidade dos dados, garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Então vejam que os princípios, eles se entrelaçam, né? Eles se complementam, formando aí toda a base de tratamento, além das hipóteses do artigo 7º e do artigo 11, ok? Prosseguindo, amigos, aí um importantíssimo princípio, que é o princípio da transparência, né? Garantir aos titulares de informações claras, precisas, facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Bom, eu trouxe aí um trecho do artigo 29, o Working Party Opinion. Pessoal, o grupo 29 é um grupo independente, tá? Criado para dar pareceres sobre o tratamento de dados no local de trabalho. Então, eles têm muitos documentos produzidos, muitos pareceres, que em inglês eles chamam de opinion, tá? E em relação ao princípio da transparência, vejam o que diz aí, olha. No mínimo, os trabalhadores devem saber qual tipo de dado o empregador está coletando sobre eles, né? Que tipo de dado? É um dado sensível? Não é um dado sensível? E dizer a lista desses dados. Eu estou coletando seu nome, sua data de nascimento, seu endereço, seu CPF, tudo. E dizer se o dado é sensível ou não. Se está obtendo diretamente do empregado ou de outras fontes, tem muita gente, por exemplo, que contrata recursos humanos terceirizados para fazer processo de seleção. O empregado tem que saber disso.
É dizer, olha, o anúncio da vaga, por exemplo, é na empresa XLY. E a empresa XLY, ao anunciar a vaga, deve dizer, olha, eu estou anunciando, mas quem fará o processo de seleção é a empresa X. Então, tudo isso tem que ser informado, hein, amigos? Senão vai dar problema depois para a empresa. Diretamente ou de outras fontes, quais os propósitos da coleta, do tratamento em si, né? Ou seja, quais os propósitos do processamento das operações no presente e no futuro. Vai usar esses dados até quando? Só para agora ou para finalidades futuras? Tudo isso tem que ser informado, tá? Geralmente, existem formulários, né, documentos prontos na empresa que, à medida que o tempo vai passando, a empresa vai montando a sua política de privacidade, montando os seus documentos de acordo com as particularidades da sua atividade econômica, né? Daí a importância de ter um profissional especializado sobre isso, ok? Maravilha, pessoal. Então esse é o princípio da transparência. Nós temos também o princípio da segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O empregador poderá ser instado, sobretudo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a demonstrar quais eram as medidas técnicas que vocês adotavam, né? Aí o setor de TI entra pesado nesse aspecto. Prevenção, né? Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados. Aí vem as questões de pseudonimização, anonimização, bancos de dados separados, o princípio da não discriminação ou igualdade. Esse nem precisava estar expresso, né, pessoal? Já decorre da própria Constituição, alguns outros também, mas no Brasil, já dizia Fred Didier, o pessoal tem fetiche por lei, não basta estar na Constituição, tem que estar na lei, a lei tem que dizer, talvez fruto de uma cultura romano-germânica, né? Inciso 10. Responsabilização e prestação de contas, a famosa accountability, né? Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das disposições de proteção de dados, inclusive da eficiência das medidas. Caso se vislumbre alguma ação judicial, pessoal, é ônus da empresa demonstrar o cumprimento de todos esses princípios, né? E o Poder Judiciário poderá até, no momento de proferir aí as decisões, analisar se esses princípios foram ou não cumpridos, né? E o ônus de demonstrar o cumprimento, obviamente, é da empresa. Vamos lá, encerrada essa parte principiológica, vamos agora ao coração da LGPD, pessoal. É dizer, requisitos para o tratamento de dados é a mesma coisa que falar bases legais para o tratamento de dados ou hipóteses que legitimam o tratamento de dados, porque para o empregador tratar o dado de um empregado, ele tem que ter uma hipótese legal que o autorize, que legitime essa conduta. E essas hipóteses legais, elas variam para os dados sensíveis e para os dados não sensíveis. Nós vamos começar então pelos dados não sensíveis, hipóteses do artigo 7º. E os dados sensíveis são as hipóteses do artigo 11. Essas hipóteses, pessoal, são bem tranquilas de serem entendidas, tá? E a primeira grande hipótese é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Pois bem, amigos, eu não recomendo, não se recomenda a jurisprudência europeia, a doutrina europeia, que o tratamento no âmbito trabalhista se dê com base no consentimento, por dois grandes motivos. Primeiro, porque o ônus da prova é sempre do controlador. Nós temos disposição expressa na LGPD. Se o empregado ajuiza uma ação dizendo, fui coagido, hoje a regra é de quem alega, não é? Não, pela LGPD, a regra será do controlador, o ônus caberá ao controlador. Então, para que o controlador vai ter essa dor de cabeça? Né? E o segundo grande motivo é porque boa parcela da doutrina não aceita
que o consentimento se aplique nas relações de emprego. Por quê? Nós vimos lá no artigo 5º o conceito de consentimento, que é a manifestação livre, informada e inequívoca. Em relação a essa palavra livre, o que o grupo 29 menciona? Que livre significa a possibilidade de recusar ou aceitar determinada situação sem o temor de sofrer alguma represália, sem a possibilidade de titubear quanto a essa manifestação de vontade. E é claro, amigos, que no âmbito da relação de emprego, não vamos ser hipócritas aqui mais uma vez. Dizer que o empregado aceitou ali, ele está sendo totalmente livre, geralmente não é assim. Então, não corra esse risco, empresário, né? Porque aí vai chegar lá no Poder Judiciário, o magistrado vai dizer, olha, e aí, prove que o consentimento foi livre. Como que ele vai fazer essa prova? Eu realmente não vislumbro, né? São hipóteses excepcionalíssimas que o empregado vai dar o seu consentimento. Qual é a hipótese que a doutrina comumente aponta, amigos? Quando o consentimento trouxer um benefício e não um possível gravame para o empregado. O exemplo clássico, né, é o do fornecimento do nome dos pais quando ele quer que incluam os pais no plano de saúde da empresa, por exemplo. Né? Veja, a empresa vai falar assim, não, então aqui deu o seu consentimento para que eu armazene esses dados, o nome do seu pai e da sua mãe, para que eu compartilhe os dados com o plano de saúde. É uma situação rara em que dados serão tratados com base no consentimento no âmbito da relação empregatícia. Mas fora isso, não se recomenda, né? Justamente porque há esse problema. Só um irresponsável para orientar uma empresa, falar, pega o consentimento do empregado e tá tudo certo. Ó, vou filmar todo mundo aqui, tá? Me dá o consentimento. É claro que não, pessoal. É claro que não. Isso vai dar problema no futuro, certo? Então, se eu tenho outras bases de tratamento, eu vou usar as outras bases que nós veremos aqui, certo? Nós temos algumas hipóteses de dispensa de consentimento, porque o consentimento não é um direito absoluto. Nós vimos, tá? Estão lá no parágrafo 4º desse artigo 7º, a questão do compartilhamento posterior. Vamos prosseguir. Por enquanto, só entendam aí que realmente não dá para utilizar o consentimento como base de tratamento, salvo raríssimas exceções. Geralmente, o que o empregador vai dizer ao empregado? Porque, veja pessoal, por que é importante saber o enquadramento da base de tratamento? Porque o empregado tem que saber. O empregador tem que dar um documento para o empregado dizendo, olha, eu estou tratando seus dados, o dado A com base em tal inciso do artigo 7º, o dado B com base em tal inciso. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A LGPD impõe esse aviso. O empregado tem que ter prova. Desculpa, o empregador tem que ter prova de que avisou o empregado. E como ele tem que cumprir ao máximo a transparência, e o empregado tem o direito de saber qual é a base legal de tratamento, tem que saber fazer o enquadramento. E a maioria das hipóteses vão se dar aqui no inciso 2, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Exemplo, eu vou coletar dados de CPF, RG do empregado. Eu vou pegar o consentimento? É claro que não. Eu não tenho que fazer isso por obrigação legal. Eu não tenho que ter esses dados por obrigação legal para informar o e-social. Então, o que eu vou ter que ter um documento, a empresa vai ter que ter um documento, informando o empregado, dando ali que ele tem a ciência, não é o consentimento, é a ciência de que foi avisado, de que, olha, estou coletando o seu endereço, seu CPF, seu RG, seu PIS, vai ficar tudo armazenado aqui na empresa tal, no banco de dados tal, o DPO é o fulano, se você precisar de qualquer coisa. Isso tudo geralmente vai vir no documento padrão, né? Você não poderá pedir a eliminação desses dados, a não ser que eles estejam sendo tratados de maneira diferente da finalidade que nós estamos aqui te informando, que compartilhar com o e-social e cumprir a obrigação legal. É isso.
É isso. Parece, é burocrático, mas não é difícil, pessoal, depois que isso entrar na rotina das empresas, tá? O difícil vai ser implementar. O difícil vai ser a adequação, né? É a medida de compliance. Isso é burocrático, mas depois que isso tudo fica automatizado, já com a documentação pronta, acabou. Aí vai ser mais tranquilo. Então, cumprimento de obrigação legal. Todo dado que o empregador precisa ter consigo para cumprir a lei, ele não precisa de consentimento. E aí são inúmeras as situações, né? Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Aqui já não interessa muito para a gente, porque é para execução de políticas públicas, né? Algo que não é afeto aí, muitas vezes, a competência da Justiça do Trabalho, certo? A não ser ali nos processos estruturais, mas aí teríamos uma outra ampla discussão, certo? Inciso 4. Para a realização de estudo por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados, porque órgão de pesquisa geralmente quer a estatística, então dá para anonimizar. 5. Quando necessário para a execução de contrato, ou de procedimentos preliminares a contrato do qual seja parte o titular a pedido do titular dos dados. E desde que, amigos, na relação de emprego, seja algo que traga um benefício para o empregado, certo? Porque se é a pedido e é para a execução do contrato, querendo ou não, acaba se confundindo com a hipótese do consentimento. 6. Para o exercício regular de direitos, olha aí, ó, em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, o empregador pode arquivar dados para uma futura defesa em processo judicial. E aí nós voltamos naquele vídeo lá do Leandro que eu indiquei para vocês, que isso vai depender do caso concreto, certo? Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Então, muitas vezes até eu vou pegar ali vai acabar se confundindo com a hipótese dos dados sensíveis. Eu vou deixar para falar dos dados de saúde lá nos dados sensíveis, mas eu posso ter ali a coleta de dados para a proteção da vida ou incolumidade física do próprio titular ou de terceiros, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do Covid. Onde você esteve nas últimas... Você teve contato com alguém com Covid nas últimas 24 horas? Quer dizer, eu quero saber a localização do indivíduo, onde ele esteve. Você esteve em aglomerações? Isso não é dado de saúde, mas é um dado coletado para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Eu não preciso do consentimento do empregado para coletar e armazenar esse dado, por exemplo, tá? Então veja que nós temos várias bases legais de tratamento além do consentimento. Aí o empregador escolher o consentimento é como um ato suicida, né? 8. Para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissional de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. 9. Quando necessário para atender, essa é a hipótese mais aberta, tá? Vai ser possivelmente uma das hipóteses mais usadas pelos empregadores, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Essa situação é aquela, por exemplo, do monitoramento de redes sociais depois do término do contrato. É um interesse legítimo do empregador para resguardar ali a cláusula contratual. É interesse legítimo do empregador que o empregado ou ex-empregado não viole o contrato que foi firmado entre eles, né? Então, por exemplo, seria essa um dos inúmeros exemplos de interesse legítimo para tratamento de dados, tá? 10. Para a proteção do crédito, aqui realmente utilizado para instituições financeiras, SPC, Serasa, dados coletados para a proteção do crédito, né? Então aí, ó, exemplo prático de interesse legítimo. Empregador monitora de forma não oculta, isso é importante, né? Lembre-se, nenhum dado coletado de forma oculta terá lícito o seu tratamento.
os perfis de redes sociais de empregados com o intuito de aferir, por meio do histórico profissional disponibilizado nestas redes, se estes cumprem com as cláusulas de não concorrência ou de confidencialidade constantes dos seus contratos de trabalho, né? Então, sem sombra de dúvidas, uma situação de interesse legítimo do controlador, tá? Veja aí a doutrina, então, portuguesa, o tratamento de dados pessoais decorrentes dessa monitorização pode ser fundamento na necessidade do mesmo para a tutela dos interesses legítimos da entidade empregadora, isto é, a não transferência de know-how, técnicas e métodos de antigos trabalhadores para empresas diretamente concorrentes com a atividade por esta exercida, desde que tal monitorização seja realizada de forma menos intrusiva possível. E aí, amigos, não basta então a gente identificar a hipótese de tratamento. Nós temos que cumprir todos os outros princípios, né? Transparência, necessidade ou minimização, finalidade. Então, não é simplesmente identificar a base de tratamento. Nós temos que cumprir os princípios. E depois nós veremos ainda como observar os direitos do titular dos dados depois que o dado é coletado, né? Então, situação de interesse legítimo. E aí o próprio GT 29 aponta essa possibilidade como possível, né? Um exemplo retirado lá do parecer 2 de 2017. Basta colocar no Google, pessoal, WP29, que é Working Party 29, é o grupo de trabalho 29. Os senhores vão achar inúmeros pareceres relacionados a direito do trabalho, com inúmeros exemplos também acerca da aplicação da GDPR, né, ao direito do trabalho, mas é a mesma coisa, a lógica é a mesma, os exemplos muito se assemelham. E quanto ao ônus da prova, pessoal, de tudo que nós estamos falando, o ônus da prova me parece ser sempre aí, desculpa, sempre não, vocês verão que nós temos hipóteses de inversão do ônus da prova. Mas quanto à responsabilidade civil, nós veremos ainda a questão de culpa presumida, veremos as hipóteses de inversão do ônus da prova, mas ao fim e ao cabo, na prática, o juiz quase sempre vai inverter o ônus da prova, ou quando muito, fazer a distribuição dinâmica. São coisas distintas, né? Inversão do ônus da prova é uma coisa, distribuição dinâmica é outra. Os requisitos são diferentes. Mas, na prática, toda a estrutura da LGPD, eu coloquei, conduz ao entendimento de que, ao fim e ao cabo, vai recair sobre os ombros do controlador. Porque é ele que tem os dados, é ele que tem todo o know-how de tratamento, é ele que vai ter que demonstrar isso em juízo depois, tá? Bom, parágrafo 3º do artigo 7º, né, o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificam sua disponibilização. Então, por exemplo, pode um empregador sozinho fazer pesquisas de SPC Serasa no nome do empregado, né? Sem ele saber muitas vezes? O fato dele saber já torna ilícito o tratamento. Mas vamos supor que avise o empregado, nós vamos consultar seu SPC Serasa, porque o dado é público. Agora, mas e a finalidade está sendo cumprida? Tem relação com o cargo a ser exercido? Por isso, amigos, que sempre esses casos envolvendo a LGPD vai demandar uma análise muito casuística. Os detalhes fáticos serão importantíssimos para o desfecho das controvérsias apresentadas, tá bom? Parágrafo 4º, a hipótese de dispensa do consentimento. É dispensada a exigência do consentimento para os dados tornados manifestamente públicos. Por que eu sublinhei manifestamente? Porque essa palavra teve uma discussão muito grande quando foram apresentar o texto da LGPD. Uma coisa é dado público, outra coisa é o dado tornado manifestamente público pelo titular. Dado público não se confunde com dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Por exemplo, alguém que é uma figura pública e sai postando tudo nas suas redes sociais. Esse seria um dado tornado manifestamente público pelo titular. E ainda assim, você pode tratar esses dados? Posso.
Não preciso do consentimento, mas tenho que respeitar os direitos do titular e os princípios que nós já vimos, tá bom? Amigos, então sobre consentimento e hipóteses de tratamento para dados não sensíveis, eram essas as situações. Vamos encerrar aqui com o parágrafo 5º. O controlador que obteve o consentimento que necessitar compartilhar ou comunicar os dados tem que ter um outro consentimento específico. Aí por isso que eu estou dizendo, o empregador vai tratar dados com base em consentimento? Se precisar compartilhar, vai ter que ir lá pegar outro consentimento? Realmente seria muita dor de cabeça. Então, pelo menos os advogados especialistas em proteção de dados não recomendam que a hipótese seja o consentimento, salvo naquelas raras exceções que trouxerem benefícios ao titular dos dados. Ainda tem o parágrafo 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento, claro, não desobriga os controladores da observância, né, dos princípios e direitos do titular. Tá bom? No próximo bloco, nós falaremos das hipóteses de tratamento de dados sensíveis. Até mais, pessoal!